Provavelmente o cabelo também era pintado, né? Então tem duas pinturas acontecendo nessa música. Então essa pessoa deitou no travesseiro do Anthony, manchou, acabou manchando ali a fronha. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E a música escolhida nessa semana foi Purple Stain. Quando eu fiz ali o randomizador, eu não lembrava desse som, mas eu dei play em 2 segundos escutando essa música, eu já sabia exatamente qual era. Clássica do Californication, é essa que a gente vai traduzir hoje. Então eu tô achando interessante aí o randomizador, tá trazendo algumas surpresas, né? Nos trouxe Tangelo ou Tangelo na semana passada. Pessoas deixaram embaixo nos comentários a sua tradução, o que pensavam e a sua versão daquilo que achavam que a música significava, o que me deixa muito feliz. O canal tá sempre aberto para isso, tire suas próprias conclusões, é o tema que eu sempre encerro os vídeos. E eu acho que é interessante também agradecer aos 4.700 inscritos. Semana passada batemos essa marca aí e eu acabei esquecendo, tinha tantas coisas para falar e eu acabei não falando sobre isso. Então agradeço do fundo do coração para todos aqueles que estão aí presentes e fazem esse canal o que é. Então tem mais uma coisa também, grandes fãs de Arctic Monkeys, né? Eles descobriram o canal nessas férias, então eu também estou usando o randomizador para Arctic Monkeys. Então foram tantos pedidos que eu vou acabar randomizando para não deixar ninguém de fora, mas todos vão ser atendidos aí em devido tempo, então deve ter no mínimo aí uns 10, 12 vídeos de Arctic Monkeys para vir por aí. Então as pessoas que gostam tanto quanto Chili Peppers, tem bastante coisa para assistir. Teve alguns outros pedidos paralelos, né? Tem a nova música do Kings of Leon, tem uma nova música do Bon Jovi e tem uma... Bon Jovi? Eu tenho que fazer um vídeo sobre Dangerous ainda também, clássico do Michael Jackson. Então tem bastante coisa, bastante conteúdo pra gente criar aí nas próximas semanas. Mas hoje então vamos traduzir Purple Stain, a mancha roxa. Será que será? Que já me avisaram nos comentários aí que vai ser um vídeo daqueles que vai ter bastante coisa pra gente interpretar e aí navegar esse campo minado de metáforas do Anthony, né? Talvez não vai ser tão ruim, tão engraçado quanto Sir Psycho Sexy, né? Que é uma música mais direta quando o assunto é duplo sentido, mas eu imagino aí que esse som também vai ter algumas coisas interessantes pra gente traduzir, de acordo com o que já me deixaram nos comentários. Vamos lá então, falar da música de hoje, não é Purple Rain, mas é Purple Stain. No verso da 1 ele diz: To finger paint is not a sin, I put my middle finger in, your monthly blood is what I win, I'm in your house, now let me spin. E aí sim, no primeiro verso, nas primeiras frases da música, eu já entendo exatamente o aviso que me deram, né? Então... Vamos lá, né? Como é que a gente vai poder traduzir isso aí, tentando manter o canal relativamente família, né? Pintar com os dedos não é um pecado. Beleza, tranquilo, até aí tudo bem. I put my middle finger in, eu ponho o meu dedo do meio dentro. Dentro da onde, né? Your monthly blood is what I win. Então... É, né? Sir Psycho Sexy já começou com risadas, esse vídeo também começa com risadas, né? Então, pintar com os dedos e botar o dedo no meio, o que ele recebe como prêmio, né? O que ele vence, o que ele recebe é o sangue mensal desta pessoa, desta moça, né? O sangue mensal a gente sabe o que é, menstruação, né? Então, botou o dedo na moça e aí ela estava nos seus dias, né? E aí ele diz, I'm in your house, now let me spin Python Power straight from Monty, né? Então, ele fala Monty para rimar com Frusciante, mas vamos lá, né? I'm in your house, so now let me spin, né? Eu estou dentro da sua casa, agora me deixe rodar, né? Precisa traduzir? Tem como traduzir? Deixa assim, né? Deixa assim, né? Eu acho que o pessoal aqui entende. Esse inglês não é tão complicado que a gente precise ir a fundo, né? Ir a fundo. Tá bom. Passa essa parte, né? I'm in your house, now let me spin. Já traduzimos, bom entendedores entenderão. E aí ele diz, Python Power straight from Monty. Obrigado, Anthony, por me dar uma referência que eu possa traduzir, sem ser tão bagaceiro assim, mas essa aqui também é, né? Python Power, né? O poder da Python, né? Python é uma cobra, né? Então, eu não sei qual é a tradução, o equivalente brasileiro, né? Animais, essas coisas assim. É mais complicado, mas Python provavelmente deve ser uma cobra grande, né?
Nas analogias do Anthony só pode ser isso, né? Ele não ia botar o poder da salamandra, o poder da serpentina, né? Oh, se bem que o Axel também usou o poder da serpentina. Eu já não sei de mais nada, tá? Mas é o poder da cobra, é isso que ele tá dizendo, né? Então o poder da cobra saiu direto do Monty, né? Monty é um nome. É um primeiro nome, então é um nome comum aí, mais britânico. E aí o duplo sentido é o poder da cobra, mas Python direto do Monty Python, né? Então aquele clássico seriado britânico que também tem filmes tradicionalíssimos de comédia, assim, né? Então faz tempo que eu não reassisto, né? A Vida de Brian, Cálice Sagrado, O Segredo da Vida, eu acho, O Sentido da Vida. Tem um terceiro filme, esqueci agora, que é o mais psicodélico deles também. Mas, claro, Cálice Sagrado é o meu favorito, clássico do cinema, da comédia. E é aquele tipo de filme, né? Um pequeno desvio da nossa rota. Até fazia tempo que eu não fazia desvios de rota, mas... O Cálice Sagrado é um filme que eu gosto tanto e gostava tanto quando eu era adolescente, que me dá receio de assistir de novo, para caso ele não tenha envelhecido bem e eu não ria tanto quanto eu ria quando eu era mais novo, assim. Então eu prefiro até deixar as memórias de que aquele filme é um clássico e muito engraçado, do que talvez olhar com olhares de hoje e não achar tão engraçado. Então é melhor preservar a memória. E aí ele diz, Celluloid loves got a John Frusciante, spread your head and spread the blanket, she's too free and I'm the patient. Então, né, rimas aqui não tão diretas, né? Win, spin, Monty, Frusciante, né? Ele dele até é bem... win and spin é muito mais direto, mais tradicional, mas Monty com Frusciante é interessante e blanket com patient, né? Então... clássico de rimas, assim, né? Não é uma crítica, mas é interessante ver quais são as escolhas dos artistas na hora de criar suas rimas, né? E aí ele tá dizendo, Celluloid loves got a John Frusciante, né? Então os amores da Celluloid conseguiram pegar aí, né? Fizeram com que o John Frusciante se apaixonasse, né? Então a Celluloid é um tipo de plástico que faz filme, faz guitarras, faz roupas, né? Então uma coisa bem tradicional que remete ao passado, um lance mais vintage, né? Um lance mais saudosista, né? Jeito mais analógico de fazer as coisas. Então, dizendo aí que o John Frusciante, talvez ele goste ele gosta das três coisas, né? Porque tem aquela capa tem uma das capas do solo do Frusciante que ele tá usando um vestido, então talvez ele goste de vestidos, guitarras e filmes. Então essa ideia do amor do John Frusciante, talvez não pela Celluloid, mas por tudo que traz, né? Essa outra época onde as coisas eram feitas de celuloide, né? Spread your head and spread the blanket, né? Então, abra sua cabeça e abra o blanket a toalha, né? Então, abra sua cabeça e abra sua toalha, né? Então, abrir a cabeça, na verdade, a ideia, né, de aceitar o que o Anthony está propondo, né? Então, abrir, né, espalhar a toalha é porque ele não quer manchar as coisas. She's too free and I'm the patient, né? Então, ela é muito livre e eu sou o paciente. Interessante, né? Não entendo qual é a conotação de liberdade com paciente, né? Ou talvez... porque ele não está falando I'm patient, na ideia de ele ter paciência, né? Ele está falando I'm the patient. Então, eu sou o paciente. Como essa ideia de que ela... né? Talvez a ideia de que ao fazer aí esse ato sexual, ela vai estar sendo... a pessoa que vai trazer a cura para ele, né? Então, também, clássica temática do Anthony, mas ficou meio deslocada aqui, porque o resto é tudo bagacerice ali, duplo sentido, algumas coisas nem tão duplo sentido, mais diretas mesmo, mas aí ao mesmo tempo ele já tá trazendo uma coisa que ela é livre e eu sou o paciente, né? Então, interessante, né? Ela tem a liberdade que ela quer para fazer as escolhas dela e o Anthony é o cara que vai receber a cura deste amor... cheio de cores, cheio de tinta. Sei lá como é que eu posso traduzir isso, né? A black and white, a red and blue, things that look good on you, né? Então, funkeira, pegada, quebradeira, né? A black and white, a red and blue, things that look good on you. Então, demais, né? Então, o preto e o branco, o vermelho e o azul, né? Então, o vermelho e o azul pode ser várias coisas, né? Tem uma conotação política, né? Que os estados americanos lá são divididos entre republicanos e democratas e tem as cores ali, vermelho e azul. E aí tem também, né? Things that look good on you. Black and white, então preto e no branco. Ou talvez a ideia de misturar, né? Ou deixar as coisas claras, pode ser também. E aí, red and blue também é... Antigamente, né, muito antigamente, lá Guerra Civil, era a divisão entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Então, divisões, né? Things that look good on you. Mas aí talvez ele está dizendo o quê? E já ele tendo a conotação de liberdade no verso anterior, é que ela é livre, né? Então ela transita entre todas essas divisões, talvez. Pode ser? Interessante.
coisas que look good on you, né? Coisas que ficam bem em você. And if a scream don't let me go, a purple stain, I know, né? Então, e se eu gritar, não me deixe, né? Não me largue, a purple stain, I know, né? Então, uma mancha roxa, eu sei, né? Então, interessante. Talvez o if a scream don't let me go, purple stain, I know, pode ser ela falando pro Anthony, né? Então ela sabe que vai ficar uma mancha, mas não deixa isso atrapalhar, né? Então acho que também natural, né? Processo natural da vida, das relações. Então não... Talvez... Bom, talvez a ideia de, né? Ela tá na menstruação, então se ela gritar, talvez tenha doído, ou tenha acontecido alguma coisa dentro, então ela tá talvez dizendo pro Anthony, tipo, não, fica tranquilo, que tá tudo bem, mas vai ter uma mancha, né? Então, ela sabe que vai ter uma mancha e os gritos talvez não são de dor, né? E aí no verso 2 ele diz, knock on wood, we all stay good, cause we all live in Hollywood, né? Então rimar good com wood, clássico, né? E aí ele diz, bate na madeira, né? Então, bater na madeira é a mesma conotação que tem para o Brasil, né? Trazer sorte ou espantar o azar. E aí ele diz, we all stay good, né? Todos nós ficamos bem quando batemos na madeira. Because we all live in Hollywood, né? Então, porque todos nós vivemos em Hollywood, então a ideia é de que precisa de muita sorte para viver nesse lugar, né? Então, tem todos os altos e baixos que a gente bem conhece, né? E hoje em dia está muito mais claro, né, todo o processo e tudo que acontece nos bastidores de Hollywood que a gente tinha, né, quebrando um pouco essa inocência que a gente tinha lá nos anos 90. E aí aqui ele faz a referência mais obscura que eu já vi até agora, e ele diz, with Dracula and Darla Hood, unspoken words were understood, up to my ass in alligators, let's get it on with the alligator haters. Tá, vamos lá, né? O Drácula e a Darla Hood, né? Qual é a ligação entre essas pessoas e até quem são essas pessoas, né? O Drácula a gente já sabe, né? Mas o Drácula, qual é a similaridade entre o Drácula e a Darla Hood, né? Tive que pesquisar, obviamente, porque eu não fazia a menor ideia. Darla Hood e o Drácula, né? Drácula feito em Hollywood, o clássico filme, né? E aí, também assim, acho que o Drácula era... um dos primeiros filmes e uma das primeiras obras de arte a ser muito badalada em Hollywood, né? Então tinha muito remake, tinha o Nosferatu, tinha o Drácula, tinha o Bram Stoker, né? Tinha o Dormindo com o Vampiro. Então assim, essa obsessão de Hollywood com figuras de vampiro, é boa conotação também, né? Bom paralelo entre uma Hollywood que a gente conhece hoje com a Hollywood antiga, né? Então essa obsessão com vampiros de Hollywood é uma coisa que já vem de longa data. Então a figura do Drácula também faz sentido em fazer a conotação entre Hollywood e esse personagem. E aí a ligação com a Darla Hood é que ela era uma atriz, mas por que Drácula e ela? Porque ela morreu devido a complicações de uma transfusão de sangue. Então Anthony foi no lado mais obscuro das suas referências para conseguir ligar uma atriz que morreu de transfusão de sangue com o personagem do Drácula. Ele diz, unspoken words were understood, né? Então palavras que não foram ditas foram entendidas, né? Então essa ideia de que aquela ideia do código silencioso, ou não precisa ser tão obscuro assim, mas a ideia de palavras não ditas, né? Tem coisas que não precisam ser ditas porque a gente consegue se entender. E o Anthony, como é um cara que transita aí por esse mundo criativo, mundo de Hollywood, né? Esse mundo de LA, então ele entende muito bem o que está acontecendo nesse processo, né? E aí que ele já muda porque up to my ass in alligators, né? Então eu tô com a bunda cheia de crocodilos, né? Então crocodilo é um símbolo da Flórida, então ele já tá pulando pro outro lado dos Estados Unidos, né? Let's get it on with the alligator haters. Did what you did what you said, what's the point, yo? What's the spread? Então aqui não faz sentido nenhum, né? Mas vamos lá. Let's get it on with the alligator haters, né? Então, get it on é a ideia de... A gente já traduziu várias vezes, né? Tem uma conotação sexual, né? De iniciar um ato sexual, que é aquela música do Marvin Gaye, provavelmente. Let's get it on, né? Então, a ideia é de que vamos iniciar, vamos começar, mas é a conotação e a ideia de um ato sexual. E aí ele está dizendo, vamos aí, né? Vamos traduzir direto, né? Vamos transar com aqueles que odeiam os crocodilos, né? Então, não sei se existe muita matança de crocodilo na Flórida, ou até se é da Flórida que ele está falando, né? Mas notoriamente, né, os crocodilos são aí animais que, quando falam neles, se fala em Flórida, se fala, né, ali o leste dos Estados Unidos, né? Ponta leste dos Estados Unidos. Então, ele saiu de Hollywood e foi para Flórida. Isso é muito Anthony, né? Também. A ideia de mudar de um assunto para outro, né? Tanto é que tem aquelas histórias... Tinha uma outra que a gente traduziu que ele saiu de Detroit para
Esse é de Michigan e Detroit e ele ia direto pra LA, né? Então o cara também ficava pulando de um lado pro outro. Aqui me remete a mais ou menos isso, né? Ele tá falando de Hollywood e aí daqui a pouco ele tá falando ali do leste dos Estados Unidos, na mesma frase, né? E aí ele tá dizendo, então talvez aqui, vamos levar pra esse lado, assim, né? Que talvez as pessoas na Flórida tenham maltratado os bichos ou às vezes lá também eles acabam se reproduzindo demais e aí tem uma epidemia e aí eles começam a invadir as ruas e tal. Então é um lance até meio complicado, assim, né? E não tem um controle de como manter um número saudável, né, de crocodilos na Flórida e no sul dos Estados Unidos, né? Porque tem outros lugares também que qual é aquele outro lugar que a gente traduziu? Bale. New Orleans. New Orleans também, né? É um lugar que também tem muito crocodilo. Então pode ser também. Então, remetendo aí a outra letra do Anthony, que também falava de New Orleans. Então, né? Mas deixamos assim, sul dos Estados Unidos, né? E aí ele tá aí querendo comprar briga com quem não gosta de crocodilo. Talvez crocodilo tenha alguma conotação sexual, alguma conotação... qualquer conotação, né? Porque o Anthony consegue tirar referências de tudo que é lugar. Mas a gente... Vamos deixar assim, né? O Anthony comprando briga com quem não gosta de crocodilo. E... Vai vindo as referências, né? Mas o que acontece? Tinha uma droga, mas acho que isso é mais recente. Essa droga é mais recente, que era a Crocodile. Tinha uma droga chamada assim que escamava a pele das pessoas que usavam e tal. Um lance bem aterrorizante, assim, né? Porque era uma coisa muito debilitante, né? Mas eu acho que essa droga é mais recente que o Californication. Então, vamos deixar o Crocodile, o Alligator aí, Crocodile, Alligator. Talvez o Alligator seja outro... Jacaré. Alligator é jacaré, não é crocodilo. Crocodile é crocodilo. Pronto. Me enrolei. Falei muita coisa, mas jacarés, Flórida, todas as conotações fazem sentido, não mudou nada, eu só errei a palavra, mas é isso que eu consigo interpretar dessa parte. Vamos seguir em frente. E ele diz, did what you said, what's the point, yo, what's the spread? Né? Então, você fez o que você fez o que você disse. Interessante. Então, a ideia é de alguém que não só fala, não fica só no papo, mas parte para ação. What's the point, yo, what's the spread? Né? Então, qual é o sentido? Né? Mas aí aqui tem uma conotaçãozinha sexual que é what's the spread? Spread é abrir, então tá aí o sentido, mas spread também é espalhar. Então é a ideia de what's the spread é uma gíria aí anos 90, né? Início dos anos 2000 para quais são as novidades. Então tá aí um Anthony procurando por novidades, né? E aí no pré-refrão e no outro refrão antes do último verso, isso é um clássico Chili Peppers, né? Então, versos e mais versos e refrões e mais refrões, ele muda algumas coisinhas, né? Então, black and white, red and blue, things that look good on you, if I scream, don't let me go, purple stay, I know, isso a gente já traduziu. E ele diz, and if I call for you to stay, come hit the funk on your way, it's way out there, but I don't care, cause this is where I go. Então, se eu chamar, né? Se eu pedir para que você fique... Venha acertar o funk no seu caminho, né? Então, é o funk em geral, né? Também já é um estilo que tem uma conotação sexual, né? Então, eu tô pedindo para que você fique pra gente acertar o funk no caminho, né? Então, vários outros jeitos de falar para transar. It's way out there, but I don't care. Então, tá lá fora, mas eu não me importo, porque é onde eu vou ir, né? Because this is where I go, né? Então, Anthony não se importa de caminhar distâncias quando o assunto é transar. E aí ele repete o refrão, né? Aquelas referências que a gente já fez. Knock on wood, we all stay good, cause we all live in Hollywood. With Dracula and Darla Hood, unspoken words were understood. It's way out there, but I don't care, cause this is what I want to wear. Knock on wood, we all stay good, cause we all live in Hollywood. Então só um pedacinho aqui que muda, que é... Tá bem lá fora, né? It's way out there, então tá bem lá fora, mas eu não me importo, porque é isso que eu quero vestir. Knock on wood, we all stay good. Né? Então, o vestir pode ser várias coisas, né? Mas ele quer vestir essa... carcaça, esse personagem, né? Esse modo de vida hollywoodiano, é isso que o Anthony veste e é isso que ele vive, né? Então acho que assim faz sentido também com aquela coisa que ele acabou de falar, que é ele falou, mas ele também fez. Então o Anthony também é um cara que aí ele fala nas suas letras, mas ele também pratica o que ele fala, né? E aí no verso 3 ele diz, to finger paint is not a sin, I put my middle finger in, your monthly blood is what I win, I'm in your house, so let me spin. Então já traduzimos essa parte, né? E aí ele acrescenta uma parte nova onde ele diz, feather light, but you can move this, fairly is an angel and I can prove this, purple is a stand upon my pillow, let me sleep, let's sleep, weeping willow. Então, feather light, but you can move this, né? Então, é mais... é mais leve que uma pena, mas você não consegue mover. Farley is an angel and I can prove this, né? Então aqui misturando
misturando uma coisa com a outra, né? Ou talvez não, né? Farley is an Angel, né? Então, Chris Farley, aquele comediante do Saturday Night Live, que morreu e tinha uma vida muito, né? Tinha uma vida louca nos bastidores aí, bem documentada, né? E aí ele tá dizendo que o Farley era um anjo e ele consegue provar, né? Então, era um cara que era muito bem quisto, né? Clássico ali, Adam Sandler fala muito bem dele e sempre mantém a memória dele viva. Então, muitas pessoas que conheciam ele a fundo diziam que o cara era muito legal, apesar de ter esse problema com as substâncias, né? E essa ideia de ser mais leve que uma pena, mas que você não consegue mover, né? Pode ser ficar bem aberto, né? Então, pode ser uma conotação sexual, mas também pode ser essa ideia do vício, pode ser a ideia da personalidade, pode ser a ideia, né? O Chris Farley era um cara grande, mas ele acabou falecendo. Então, né? Mais leve que uma pena, mas que você não consegue mexer. Eu acho que é muito mais o sentido metafórico, assim, de uma substância, né? Pegar a substância que o Anthony gosta de dar uma... Snow, né? Snow é uma substância leve que voa, mas você não consegue mover para fora do vício, né? Então, as pessoas são viciadas em Snow, elas acabam... Não sabem o que é Snow, tem um videozinho sobre isso no canal. E aí... as pessoas que são viciadas não conseguem se desvencilhar do vício, né? Então, tem esses dois lados, né? O Farley é um anjo, ele consegue provar, né? Então, a ideia também de que o Farley, apesar dos seus problemas, foi pro céu. Purple Stain Upon My Pillow, Let's Sleep, Weeping Willow, né? O Weeping Willow já apareceu, né? Que era o Salgueiro, né? Traduzindo, que eu tive que pesquisar. E foi lá naquela música do... Lindsey Buckingham, né? I Don't Mind, lá um dos primeiros vídeos do canal lá. E aí ele diz, né? Tem uma mancha roxa no meu travesseiro. Vamos dormir, Salgueiro. Olha só, rimou em português e inglês, né? Então, o Salgueiro tem todas essas conotações meio estranhas, assim, né? Fica meio em aberto qual seria a ideia, mas eu imaginei naquela época e o Lindsey Buckingham também rima travesseiro com Salgueiro, né? Então, talvez o Anthony esteja fazendo uma referência a I Don't Mind, né? Não, I Don't Mind foi gravada depois. Foi gravada bem depois. Não, talvez não seja. Mas é que o Lindsey Buckingham na minha cabeça é dos anos 70, então eu achei que era uma referência, mas não é. E aí, o que pode ser é essa ideia de... Eu vou usar a mesma tradução que eu usei naquele vídeo, né? Mas eu recomendo ir ver, assistir aqui ele também. Que é a ideia de que o Willow e o Salgueiro é uma árvore que tem bastante ali cachos, né? Então é essa ideia de uma pessoa que tem um cabelo volumoso. Então, essa pessoa de cabelo volumoso que deitou no travesseiro do Anthony, que provavelmente o cabelo também era pintado, né? Então tem duas pinturas acontecendo nessa música. Então essa pessoa deitou no travesseiro do Anthony, acabou manchando ali a fronha. O Anthony manchando fronha, tá? Mais uma conotação para ele, né? E aí ele diz, vamos, né, dormir, Sleeping Willow, né? Então... Weeping Willow, né? Então, weeping é a ideia de chorar, né? Então, também tem essa outra conotação, talvez uma terceira aí escondida, né? Então, fica meio aberto. Tem mais alguma coisa que se repete? Não. Say right there, but I don't care. This is where I go. Call for you to stay. Hit the funk on your way, né? Então, eu acho aqui que é mais uma ideia de rimar, porque, né? Pillow não é uma palavra que rime com muitas coisas, mas o Weeping Willow é uma tradução aí que fica meio aberto e eu mesmo não sei pesquisando bastante, assim, né? Fica muito entreaberto as conotações do Weeping Willow, a não ser a árvore que tem cachos grandes, e aí pode ser uma conotação com o cabelo, né? Mas essa aqui, mais uma daquelas músicas que eu achei, pelo início, que ia ser mais uma Psycho Sexy, e acabou sendo mais... né? O Anthony, como sempre, acho que ele começa a escrever as músicas, ele vai desviando o assunto, e aí ou ele acaba ficando entediado de manter um tema só, e ele acaba misturando outros temas no som. Mas essa foi Purple Stain, né? Aí, presente do randomizador. Tem um entendimento melhor desse som, quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e como sempre, quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.